Fala aí, meu amigo pintor, beleza? Rodrigo Marques na área. E no vídeo de hoje eu vou te dar 5 super dicas para te ajudar a escolher melhor os clientes que você atende, tá legal? Então fica comigo até o final, porque eu quero te ajudar a evitar desperdiçar algo que mais sagrado você tem na sua vida. Sabe o que que é? O seu tempo, amigão, o seu tempo é valioso, então fica comigo até o final. Imagina a situação, um cliente te liga, você está naquela correria do dia a dia, resolvendo um problema ali na sua obra, enfim. E o piloto automático aqui da tua cuca não faz as perguntas certas para o cliente, ele te liga pedindo para você ir lá ver um orçamento, você mal pergunta o que que é, e aí, meu, tudo bem, ó, recebi sua indicação, preciso fazer um orçamento, o endereço é assim, assim, assado, uma casa lá para pintar, ok, você só fala para o cliente, tá legal, vamos marcar no dia X, e manda o endereço, ou às vezes você anota o endereço ali de qualquer jeito, sabe como é, depois nem lembra onde anotou, liga para o cliente para perguntar o endereço de novo, enfim, quem nunca passou por isso? Eu já passei, então por isso que eu posso falar isso para você. Aí, beleza, chega no dia da visita, você vai lá, pô, tem que ir lá, marquei, não tá sabendo de nada, fez pergunta básica para o cliente, sabe onde é, porque você já roda, já conhece bem, enfim, vamos que vamos. Chegando lá, você vê que é uma obra sem perfil, o que você caiu numa enrascada. Às vezes é um serviço que você não tem interesse em fazer. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Vamos piorar a situação? E se essa obra for longe? Normalmente a gente que atua com prestação de serviço de pintura, a gente não trabalha somente na região que a gente mora ou que a gente tem a nossa empresa. A gente trabalha em outras cidades. Cidades que ficam 100, 150, 200 quilômetros, outros estados, enfim. Imagina se você tem que gastar, você tem um custo para poder ir lá fazer essa vistoria, além do teu tempo, que é mais precioso do que o custo, enfim. E chega lá, vê que você entrou numa barca furada. O que que você faz? Você desiste? Não. Você se comprometeu, você tem que atender o cliente. E aí, você vai lá, enfim, às vezes não está nem muito interessado, faz aquela visita superficial, depois manda o orçamento para o teu cliente, o cliente nem te liga, ou você pior, nem liga para o cliente. Você investiu o seu tempo, mesmo que não fosse algo que você quisesse pegar, mas eu entendo que normalmente quando você tem esse tipo de situação, você vai lá e coloca uma pressão. Ah, se ele pegar, beleza, vale a pena. Se ele não quiser, mas aí você nem liga para o cliente, aquela relação acaba ali na visita, né? Ou depois que você manda o orçamento, ou você nem liga para confirmar o orçamento, enfim. Uma situação típica que eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você. O que que você perdeu nessa situação, com tudo isso? O seu tempo, foi lá, fez o cliente perder o tempo dele também. Enfim, uma situação que eu quero te ajudar para que você evite perder tempo e atender cliente que às vezes não tem a qualidade ou não tem o perfil que você precisa para o seu negócio. Afinal, você como dono do seu negócio, pintor autônomo, enfim, você tem a liberdade da escolha. Você não é obrigado a trabalhar para todo mundo que te chama. Você não tem essa obrigação. Você tem a escolha de dizer o sim ou não. Por isso é importante de você qualificar, né? Ver se aquele cliente vale a pena, se está no perfil de serviço que você faz, para você não perder teu tempo e não fazer com que ele perca o tempo dele também. Então, para que isso não aconteça e você saia do automático, é muito importante você ter contigo a regra zero. Pô, Rodrigão, mas o que é a regra zero? A regra zero ela é sua, ela é minha, cada um tem a sua. Você tem que ter ali como regra zero as perguntas básicas, mais básicas, para você poder filtrar aquele cliente na primeira ligação. Normalmente ele vai te ligar por telefone ou por WhatsApp, enfim. Hoje tem muitos clientes que mandam mensagem pelo WhatsApp. Você tem até um pouquinho mais de tempo para poder raciocinar e fazer algumas perguntinhas básicas ali para ele. Mas assim, de ordem geral, se ele te liga por telefone, você tem que ter ali uma regra base de onde é que é a obra? Aí dependendo do endereço que ele te falar, você já vai ter aquele entendimento rápido que aquele cliente vale a pena. Né? Às vezes pode te ligar até de uma região boa, mas chegar lá e não ter perfil. Então pergunta onde é, qual é o tipo de serviço, né? Básico, para você ter uma noção. E são duas perguntas que já são base, aí que já vai te dar um norte. Ou se você não se sentir tão seguro ali para poder fazer essas perguntas,
né? Faça pelo menos essas duas. Onde é a obra, manda ele te mandar algumas fotos e qual é o tipo de serviço. Pelo WhatsApp. Eu faço isso, os clientes não se hesitam, pelo contrário, eles gostam muito de mandar fotos, informações pelo WhatsApp, porque aí a gente tem mais tempo ainda para poder qualificar, filtrar, ver se realmente vale a pena ou não. Aí vão entrar as dicas que eu vou te dar aqui no vídeo de hoje, tá certo? Então, fica comigo até o final, eu quero te ajudar a otimizar o seu tempo é muito precioso, você não pode sair atendendo todo mundo que te liga, porque o seu tempo é algo mais precioso que você tem, ainda mais se você é produtivo, ou seja, você põe a mão na massa. Tu às vezes tem que parar um serviço para poder atender um cliente, aí deixa ali um pintor de confiança, um ajudante, você está deixando de produzir na sua obra e está perdendo tempo lá de atender cliente que você não está sabendo qualificar, tá legal? Então, quis abrir com essa história para poder te dizer que isso pode acontecer, já aconteceu comigo e hoje eu uso essas regras para que isso não aconteça e a gente não perca tempo, tá certo? Vamos lá. Regra número 1. Suspeite do cliente que te liga e te fala: oi, tudo bem? Olha, eu fui indicado por fulano de tal e me disseram que você tem um excelente preço. Opa! Só isso? Ele só foi indicado porque você tem preço? Bom, afinal, o preço é muito subjetivo. Talvez o que vale para você não vale para mim e vice-versa. Ou aquele cliente que te ligou, pela indicação que ele teve, você atendeu um amigo dele com um bom serviço e um preço bom, que te dá uma margem boa. Aí tudo bem, opa, legal. Foi indicação de fulano de tal, ótimo, bacana, ele já está falando que eu tenho um preço bom, então é uma indicação que eu posso trabalhar com um preço legal, e aí sim esse tipo de sinal que o cliente te dá, que você foi indicado por preço, aliado a uma indicação que você atendeu aquele cliente lá e te deu grana, te deu retorno, aí tá legal. Agora, e o cliente que te fala que você foi indicado por preço, fala quem te indicou, e aí você cai naquela, puxa vida, aquela obra, meu preço realmente estava muito baixo mesmo. O meu serviço foi até bom, mas o meu preço estava muito baixo. É perigoso. Cabe a você, inclusive, até fazer uma reflexão. Se você começar a ficar sendo procurado pelo pintor que tem só preço bom, que é o famoso pintor barateiro, cara, para tudo que você está fazendo, tira um dia e reflete nisso. Porque ficar sendo contratado só por preço é muito complicado. Tá certo? Tem produtos que a gente compra só por preço mesmo, que a gente não dá o devido valor. Se você está nessa situação não de produto, mas de executor de obra, de pintor que só está sendo contratado por preço, reflete, porque isso não é bom, porque isso vira um vício. Você tem que ser contratado por valor, tá legal? Por valor. O cliente tem que te ligar e falar: olha, você tem um preço bom, no sentido de ser um preço justo pelo serviço que você faz. E aí, esse é o grande lance das indicações. Quem te ligou indicado e vendo em você valor, porque você foi bem referenciado por isso, é aí que você vai ganhar dinheiro e você vai conseguir trabalhar com um preço diferente, tá certo? Então, muito cuidado quando ele te diz que você foi contratado por preço. Entenda se esse preço está relacionado ao valor que você entrega no seu serviço, para que você consiga cobrar um preço acima do que o mercado pratica, porque você tem valor. Tá certo, amigão? Dica número 2, cobre uma taxa de orçamento. Ô, Rodrigão, mas como é que eu vou cobrar taxa? O meu concorrente não cobra, se eu for cobrar taxa, eu não vou dar orçamento para ninguém. Nada disso, nada feito. Não se nivele por baixo. Não pegue a regra que você acha que é a regra geral e aplique também para a sua vida. Pensa diferente. Vamos lá. Vamos voltar lá para a história, para o começo lá do nosso vídeo. O cliente te liga de uma outra cidade. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou em São Paulo, tá bom? Estou aqui em São Paulo. Eu atendo muitos clientes de Campinas, Jundiaí. Daqui de São Paulo a Jundiaí dá mais ou menos uns 70 quilômetros, uns R$50 de pedágio. Qualquer ida minha a Jundiaí, eu gasto aí no mínimo 100 pau. Tá? R$100 aí com combustível, pedágio, mais o meu tempo de viagem, 1 hora para ir, 1 hora para vir.
Campinas, um pouco mais. Eu vou gastar uns 150 pau uma viagem, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. São 3 horas do meu dia. Cara, isso custa. Isso custa. Eu te aconselho a cobrar uma taxa de orçamento. Não é nem taxa de visita. Você fala para o teu cliente que é uma taxa de orçamento, que dentro daquele preço você vai fazer a visita, você tem os custos para visita e você vai enviar o orçamento com ele, com um relatório técnico, com algumas informações principais. Por quê? Porque se aquele cliente não fechar com você, se aquele cliente depois não fechar com você, você pelo menos pagou os custos, você vendeu para ele uma vistoria. Ah, mas se eu ficar cobrando taxa mesmo assim, não é vantajoso porque eu não ganho dinheiro com vistoria. O grande lance de você cobrar uma taxa de vistoria ou uma taxa de orçamento, como você preferir, é para você entender se aquele cliente ele quer compromisso com você. Porque é muito simples, né? Você, precisa fazer uma cotação, vai lá, sai ligando para todo mundo te oferece a vir, não te cobra nada, é muito cômodo para o cliente. Eu recentemente precisei consertar uma máquina de lavar aqui em casa. Eu ligava para as empresas e eles me cobravam uma taxa simbólica aí de 15, 20, 30 reais. Poxa, eu vou deixar de pagar? Eu estou precisando que resolva o meu problema. Se eu não quiser pagar 30 reais para um técnico tirar o tempo dele, vir aqui para me dar um orçamento que pode ser que talvez eu nem feche com ele, não mostra que eu não quero compromisso. Então, da mesma forma que eu estou usando esse meu exemplo da máquina para você, faça a mesma coisa com o teu cliente. Eu já cheguei a cobrar 500 reais de taxa de um cliente para sair daqui de São Paulo e ir lá em Paraty, no Rio de Janeiro, para fazer uma visita. Por quê? É longe, é caro, é um dia de viagem. E o cliente lá pode pagar. Então para com esse negócio de que o mercado não cobra e você também não deve cobrar. Aí você está se nivelando por baixo. Cobra, mostra que você também quer compromisso com ele. E ainda mostra que você quer compromisso com ele. E veja se aquele cliente tem compromisso contigo. Você pode não cobrar, às vezes, nem o preço que vale aquela vistoria. Vou dar um exemplo. Normalmente eu calculo R$1 por quilômetro a ida e volta. Da minha vistoria já está incluso tudo. Minha vistoria, o orçamento, enfim. Fica mais fácil. 200 km, 100 km, vai e volta, 200 reais. Às vezes eu cobro 150, enfim. Depende muito, tá legal? Depende muito do cliente. E um outro fator que depende também é assim... Vale a pena cobrar aquela taxa? Aí você tem que ter aquela regra zero na tua mente. Quem que é o cliente? Todas as visitas que eu faço, Rodrigo, lá em Campinas, eu cobro? Não, porque depende muito do negócio. Amanhã eu vou fazer uma vistoria em Indaiatuba. Tá, tô gravando vídeo. Hoje estou falando algo que já, inclusive, já deve ter até acontecido. Eu não vou cobrar, porque é uma obra legal, uma construtora legal, um projeto muito legal, então eu tenho interesse de participar daquele projeto, daquela obra. É a minha terceira ida lá, eu não estou cobrando, porque eu tenho o quê? Estratégia, eu fiz o exercício básico, porque às vezes talvez por uma vistoria você perca um negócio. Agora, se você vê que aquele negócio, você não tem as informações completas para poder tomar a decisão de que realmente aquele negócio vale a pena, cobra, amigão, cobra. Eu tô aqui na minha região eu não cobro. Cobra também. Faz um teste. Não precisa ser com todos os clientes. Faz um teste com alguns. Olha, eu cobro uma taxa de, 20, 30, 40 reais. Aí o valor você que sabe. Pelo menos para custear uma despesa de combustível, um estacionamento, ou um deslocamento de Uber, que você vai por aplicativo, ou a gasolina da tua moto. Sei lá, velho. Inventa e faça a sua conta. Afinal, a conta é sua. E passa isso para o cliente. Porque o intuito disso é você saber se aquele cliente quer compromisso com você. Tá certo? Cobre uma taxa. Faça esse exercício aí e depois me manda aí um direct, me manda a tua mensagem para eu poder saber quais foram os seus resultados em relação a isso. Qual foi a percepção do cliente. Tenho certeza que você vai se surpreender, beleza? Dica número 3. Pesquise sobre o seu cliente. Pesquise sobre o seu cliente. Vai me dizer que você não fica pesquisando a vida dos famosos, a vida dos seus parentes aí nas redes sociais. Faça a mesma coisa com o seu cliente. Sabe aquelas perguntas básicas que eu fiz, a regra zero? Tem o nome completo do seu cliente. Porque hoje com as redes sociais, tem muita informação lá que pode ser importante para você. Pô, Rodrigo, mas eu vou ficar
vasculhando a vida do meu cliente. O que tem de errado nisso? Nada, você não está cometendo nenhum crime. Se ele colocou a vida dele lá, problema dele. Então faça dessas informações importantes para você poder entender quem que você vai atender. Eu faço isso, eu pego o nome completo do meu cliente, jogo lá no Google e aí normalmente me vem LinkedIn. Eu trabalho muito para clientes que são empresários, clientes que são executivos, então vem ali o LinkedIn dele, todas as informações de onde ele trabalhou, enfim, o que, que ele é, a ocupação que ele tem ali como profissional. Facebook vem, Instagram, às vezes inclusive vem até no Consulta Sócio, que é um site para você consultar quem que é empresário, me fala ali quais são as empresas. Eu consigo entender qual que é o cliente que eu vou lidar ali de cara, quais são os gostos, o que, que ele faz. YouTube também, tem alguns clientes que eu atendi já que fazem parte aí de associações, de grupos empresariais, que ele tem vídeo lá. Então eu consigo não só ouvir a voz, mas ver, para poder eu me programar ali e saber qual que é o tipo de cliente que eu vou lidar, quais são os gostos. Às vezes tem cliente que posta até o carro que tem. Então se ele tem um carro legal, ele tem bom gosto, então ele vai exigir bom gosto de você e qualidade. Então isso é super importante. Faça pesquisa nas redes sociais. Inclusive associado a isso, eu vou contar uma história bem engraçada que aconteceu comigo, tá? Em relação a eu não ter feito a lição de casa e pesquisado sobre o meu cliente. Eu recebi uma ligação de uma arquiteta, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, uma arquiteta de Campinas. Rodrigo, olha, tem um cliente aqui, isso era um dia de tarde, tá? Eu tenho um cliente aqui que eu preciso que você atenda ele amanhã às 9 horas, que ele vai estar lá, ele é muito ocupado, e eu não podia, que eu tinha uma série de compromissos, né? Eu pensando comigo, e ainda mais a arquiteta tinha me falado que era um serviço pequeno, mas enfim, como era uma arquiteta que eu já tinha feito obras maiores, a gente tem que fazer esse balanço e atender, eu não podia dizer não. Beleza, amanhã às 9 eu tô lá. Ah, qual que é o nome do cliente? Me deu o nome do cliente, ó. Na verdade eu nem perguntei, ela me falou, ó, o cliente Durval de Lima, tal hora, no condomínio tal, beleza. Chega no outro dia, vou lá atender o seu Durval de Lima. Cheguei lá no condomínio, fez o meu cadastro, entrei, cheguei na obra, era uma baita de uma casa que estava em finalização da obra. O caseiro me atendeu, oi Rodrigo, tudo bem? Ó, me dá aí uns 30 minutinhos, o senhor Durval ele está terminando de acordar e tomar café, já ele te atende. Aí eu pensei comigo, puxa vida, eu tô com um monte de coisa para fazer, ainda tenho que esperar mais meia hora. Mas enfim, esperei mais meia hora, o caseiro me vem, Rodrigo, o seu Durval de Lima vai te atender. Ah, bacana, vamos lá conhecer o seu Durval de Lima, né? Quando o caseiro me abre a porta, eu entro na sala, me aproximo de alguns passos, quem que me aparece? O seu Durval de Lima. Só que, sabe quem era o seu Durval de Lima? Era o Chororó, da famosa dupla Chitãozinho e Chororó, que eu adoro e eu tenho certeza que você também gosta. Quem é que não gosta de Chitãozinho e Chororó? E aí, sabe o que aconteceu comigo? Me deu aquele frio, mas ao mesmo tempo eu tinha que manter a postura profissional e atendê-lo como se fosse um outro cliente qualquer. Olá, seu Durval, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, muito prazer, tá legal? Ó, espera um pouquinho que daqui a pouco a minha esposa vai vir. Eu automaticamente já tinha ganhado toda a fita ali. Quem é que ia vir? A mãe da Sandy, a Noeli. Daqui a pouco me chega a Noeli, uma simpatia de pessoa, me cumprimentou, ela começou a conversar mais comigo, o Chororó se afastou um pouquinho, enfim, foi bem legal, eu entendi o que eles queriam, eu dei a solução, enfim, terminada a visita, eu saio da casa, falei, pô, pro caseiro, por que você não me falou? Quero Chororó. Ah, Rodrigo, a gente tá tão habituado, eu trabalho para ele tanto tempo. Poxa, devia ter me avisado, eu fiquei meio assim, mas mantive a postura, mas foi uma experiência bem legal. Depois eu fechei o serviço com ele, o pessoal foi lá fazer o serviço, foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. Mas se eu tivesse pesquisado, né, um pouquinho antes, não vou dizer que eu não tive tempo, naquela época eu não fazia muito isso. Depois, inclusive, dessa experiência, eu falei, vou começar a pesquisar mais. Então, dica para você, né, para você não ser surpreendido como eu fui, né, lógico, de uma forma positiva, mas trazendo aqui para a nossa realidade e assim, a essência dessa dica que eu estou te dando, faça pesquisa sobre o seu cliente, tá legal? Vai te ajudar muito, vai te ajudar a entender o que ele gosta, quais são os gostos dele, ou inclusive o que ele não gosta, ou quais são os hobbies, porque num atendimento você pode até falar dos assuntos que você entende que ele gosta. Se você tem um cliente que gosta de futebol,
e você gosta de futebol, fale com ele sobre futebol. Tem algum assunto descontraído, então isso é legal de você pesquisar, porque você pode criar mais empatia e a tua visita ali, ela não seja uma visita tão profissional, mas que tem um pouquinho de relação humana, um bate-papo descontraído, entendeu? Afinal, eu aprendo muito com o cliente e é importante às vezes a gente ter uma conversa um pouco diferente, que ajuda a gente a melhorar a nossa forma de pensar e de ver as coisas, tá certo? Pesquise sobre o seu cliente. Dica número 4. Pesquise quanto vale o imóvel do teu cliente. Como assim, Rodrigo? Eu vou ficar vasculhando quanto vale o imóvel do meu cliente? Sim, é negócio. É importante você saber quanto vale. É muito importante. Recentemente eu gravei um stories lá no Instagram falando de uma ferramenta, de um site que eu uso, que é 123iwall.com.br, algo assim. Joga lá que você vai ver, onde eu pesquiso todos os apartamentos ou todas as casas que normalmente eu vou visitar para saber quanto vale. Sabe por que eu faço isso? Olha o que aconteceu comigo a semana passada. Tem uma arquiteta que eu fiz uma obra, um restaurante, né, indicação dela. Ela me ligou na semana passada. Rodrigo, tudo bem? Olha, eu estou reformando meu apartamento, eu tenho mais ou menos lá uns 100, 120 metros de cimento queimado para fazer no teto. E eu tenho um orçamento de uma outra empresa que custa tanto. Eu queria saber se você consegue fazer no mesmo preço, que a preferência é sua. Eu falei, olha, eu conheço essa outra empresa, o produto que ele trabalha é diferente do que eu tenho, o meu preço ele custa X, mas eu vou ver o que eu consigo fazer para poder fechar isso contigo, né? E ela disse que queria sim fechar comigo, mas o preço era bem relevante para ela. Na comparação do meu preço com o concorrente, eu estava uns 30% mais caro do que o orçamento concorrente. Mas eu deixei bem claro para ela, e eu tenho a clareza para mim, que o meu serviço era diferente e que a qualidade do meu material também era diferente. Aí eu falei, poxa, já me conhece, tá questionando por pouca coisa, porque era um serviço, vou falar que era um serviço que ia custar mais ou menos uns 10 mil reais. O concorrente estava cobrando dela, acho que 7 ou 8 mil reais, né? Eu falei, poxa vida, vamos lá, vamos pesquisar onde que é o apartamento, né? Porque eu dei um preço para ela e ficou condicionado a eu fazer a validação lá na obra depois. Joguei lá no Google. Quando eu vi, amigão, o apartamento vale 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Ah, então você está querendo dizer que eu tenho que dar o meu preço de acordo com a cara do cliente, com o que o cliente tem? Não estou te falando isso. Eu estou te dando essa dica para que você tenha referências. Por quê? Porque quem compra um apartamento que vale mais de 3 milhões de reais, cara, tem condição de contratar um serviço, se ela tem duas opções, um custa 10 e um custa 8, ela tem condição de pagar sim o que vale 10. Mas o que você tem que mostrar para o teu cliente? Que você tem valor naquilo que você faz. Porque ela tem condição de pagar até 12, 15. Vai depender muito do valor que ela enxerga naquilo que você está oferecendo. Então, tem muito disso, de você atender clientes, né, que às vezes tem um poder aquisitivo astronômico. Eu já atendi cliente em obra, em condomínio, que o cara tinha 3 Ferraris na sala. Eu não fechei a obra porque ele contratou um serviço mais barato. Talvez ele não vê valor naquilo. Agora, quando você sabe que você tem valor no serviço que você oferece, quando você sabe que você tem valor no serviço que você oferece, não fica tendo dó do teu cliente achando que ele não pode pagar, não, cara. Ele pode, assim como você vê valor em algumas coisas que você compra, e mesmo que você se aperte um pouquinho dentro da tua realidade, você vai lá e compra porque você vê valor. Então esses clientes que são principalmente fora da realidade, né, em relação à condição financeira, ele pode te pagar sim, basta ele enxergar valor em você. Então pesquise lá quanto vale. Eu pesquiso, eu já atendi clientes, não diretamente, mas através de construtoras, que tinha um apartamento que valia 30 milhões de reais, gente, é muita grana. Aí você vai lá e dá um orçamento de pintura, a construtora te liga e fala que o cliente está apertado, que é final de obra, precisa baixar preço. Não faz sentido isso. Se isso está acontecendo com você, e já aconteceu comigo, você tem que rever aí a forma de trabalhar, tá legal? Então para de ficar com dó do teu cliente, vai lá, pesquisa, vê qual que é o poder, né, o potencial de pagamento que ele tem com base naquilo que ele deixa ali, claro, nas redes sociais ou em relação
a preço do imóvel dele e use isso de forma inteligente. Não para você cobrar o preço astronômico fora da realidade, não. Se o mercado está ali a 30, tá? E você acha que o seu valor, que o seu serviço tem valor e você pode cobrar 40, 50, trabalhe para isso. Não vai ficar com dó e abaixar o teu preço parecido com o que o mercado cobra, porque senão você vai perder aquele negócio. Isso mostra insegurança. Já aconteceu comigo, gente. O que eu tô falando aqui não é que não acontece comigo, não. Acontece, às vezes a gente, né? Puxa, fica com dó do cliente sabendo que o cliente pode pagar. Para com isso. Quebra esse fantasma aí e pesquisa mais sobre o seu cliente. Confie no que você faz, venda valor. Porque eu tenho certeza que ele tem como te pagar. Tá legal? E para fechar, a nossa dica número 5. Diga sempre o seu maior preço para o teu cliente. Poxa, Rodrigo, mas como assim? Você recentemente gravou um vídeo aí, inclusive eu tenho um vídeo lá gravado lá no nosso, acho que no nosso canal no YouTube, ou enfim, ou no Instagram, acho que está no YouTube, tá, gente? Desculpa, eu não lembro, mas acho que está lá no canal nosso no YouTube. Onde eu disse para nunca falar o preço na hora para o teu cliente. Falei isso mesmo e repito. Mas o que eu estou querendo dizer assim? Para você pegar essa dica. Tem cliente que às vezes te liga, você não foi lá fazer a visita, tá? Esse vídeo que eu gravei lá está relacionado à visita ali na hora, enfim. Para você não dizer lá o teu preço total de quanto vale aquele teu serviço. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes me ligam alguns clientes. Eu trabalho por metro quadrado, tá, gente? Tem pintor que não trabalha por metro quadrado. Vai lá, olha a obra, dá um preço global, enfim, um preço fechado. Nada errado nisso, cada um tem uma forma de precificar, de fazer orçamento, mas eu normalmente trabalho tudo por metro quadrado. Às vezes me liga um cliente, Rodrigo, ó, eu tenho X metros quadrados para você fazer a aplicação de uma textura X. Quanto custa? Eu não tenho informação nenhuma. O que eu faço? Se o meu preço é R$10, dá um exemplo, eu vou falar para ele que custa 14, 15. Isso é muito relativo, depende muito, tá, da quantidade de metragem, do tipo de serviço, mas assim, coloque normalmente 20 a 30%, no mínimo 30%, tá? Vamos falar em 30% sobre o teu preço máximo, tá legal? Por quê? Porque numa ideia de preço, se você não tem informação do cliente e o cliente quer um preço, coloca teu pior preço, cara, teu preço mais caro, não no sentido de dobrar, mas assim, se o teu preço melhor é R$30, tá? R$30 para você ter uma margem legal. E o teu cliente te pede um preço, coloca 30%, mas coloca R$40. Ah, mas puta, R$40 é muito caro. Olha, eu tô te dando o meu pior preço, eu não tenho informação da sua obra, eu só consigo chegar num preço mais próximo do real quando eu tiver as informações certas, ou pós-visita, enfim. Você tem que ter uma estratégia. Mas se ele te pede, coloca, porque às vezes, naquela marcação de preço ali que você coloca ali na hora, vai ditar a regra se aquele cliente vai continuar contigo ou se ele vai parar por ali. Tem cliente que eu já coloquei, nossa, tá muito caro, eu tenho pela metade. Ok, meu preço é esse, se tiver interesse me liga depois, estou à sua disposição. Seja educado e fale. Agora, se você colocou teu preço ali, marcou teu pior preço, e o cliente continuou com informação, vai te falar, ah, não, legal, mas você consegue melhorar um pouquinho após a visita e você tem margem para isso, automaticamente, pessoal, o cliente, você, né, com a tua experiência, você já vai conseguir entender ali se aquele cliente está dentro daquilo que você quer atender. Entendeu? Porque senão você vai perder teu tempo. Se ele te fala que eu tenho a 20, você cobrou R$40 um metro quadrado de um determinado serviço, e você insiste nisso, você vai lá, cara, se ele já tem a 20, você vai perder seu tempo. Ele não quer pagar 40, ele quer pagar 20, ele já te falou. Saia fora, não é para você. Então, quando você tiver que falar um preço para o teu cliente, fale um preço que você tenha total segurança e tenha margem para poder reduzir ali 20%, 10% e não aferir e não prejudicar a tua margem. Tá legal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que essas 5 super dicas sejam valiosas para você. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo, manda o teu comentário. Vamos ajudar a compartilhar essa informação com outros pintores para que a gente faça com que o nosso mercado evolua. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!